Olá galera, aqui é Gilson Santos. Faço monitoria da matéria de estrutura, algoritmo na verdade, mas estou tentando dar uma ajuda pro pessoal de estrutura de dados. Então são meus amigos e como eu tô resolvendo a questão de tempo, de horário ainda para poder ministrar a monitoria, eu não quero deixar vocês na mão, quero tentar ajudar da melhor forma. Eu acredito que esses vídeos possam ajudar. Qualquer coisa vocês deixem recado, tirem dúvidas comigo, dê sugestão, avisa se tá faltando alguma coisa para ficar mais claro, tá? Tô aí, qualquer coisa é só falar. Isso aí são meus contatos. Então vamos nessa. Bom, hoje eu vou falar sobre funções. Quer dizer, vai ser a primeira parte de uma sequência de aulas que eu vou reforçar para vocês o que são funções. Bom, o que é uma função? Uma função é um bloco de instrução que é executado quando é chamado em algum outro ponto do programa. Seu formato geral de definição é... Antes, deixa eu fazer uma pausa e vou explicar isso aqui para vocês. Bom, o que bloco de instruções? Bom, bloco de instruções, vocês lembram lá do C++, que toda vez que a gente fazia ou um for ou um while, a gente tinha que abrir e fechar a chave, e ali dentro do corpo dele ficava o bloco de instruções. Uma função, para ficar melhor explicado, o que seria? Toda vez que você precisa executar uma determinada tarefa em que ela possa ser repetida no programa, durante a execução do seu programa, algumas vezes, você cria uma função. Vou te dar um exemplo bem clássico para isso, que é, vamos supor, um sistema acadêmico, como o CIA ou qualquer outro. Vamos supor que durante o seu programa, em vários módulos do seu programa, você precisa sempre estar calculando a média do aluno. Então, em vez de toda vez que você precisar calcular, você ter que fazer aquele mesmo... soma A mais B mais C, divide por 3 ou por 2, dependendo da quantidade de notas. Em vez de você ficar toda hora reescrevendo esse código, você faz uma função para calcular a média, e toda vez que você quiser fazer esse cálculo, você chama essa função e passa por parâmetro, digamos assim, quais os valores que você quer calcular, certo? Então, por exemplo, uma hora eu quero calcular a média de um determinado aluno. Chamo a minha função média, passo o parâmetro, passo os valores das notas daquele aluno, ele vai me retornar, a função vai me retornar o resultado da média. Quando eu quiser fazer para outro aluno, eu vou chamar a mesma função e vou passar os valores correspondentes às notas daquele outro aluno, tá? Não sei se deu para vocês entenderem legal, mas a gente vai ver aqui na explicação melhor. Vamos lá. O que é uma função? Um bloco de instruções que é executado quando é chamado de algum outro ponto do programa. Seu formato geral da definição é... Então, para você declarar uma função, para você criar uma função, esse é o formato dela. Primeiro, você tem que dizer de que tipo é essa função, se é inteiro, se é float, o nome da função. Você dá um nome qualquer, soma, média, um nome que eu normalmente dou um nome que eu possa identificá-lo de forma mais fácil, para chamar ele na execução do programa. E temos aqui os parâmetros, tipo 1, parâmetro 1, tipo 2, parâmetro 2. Parâmetro, gente, nada mais é do que uma declaração de variável. Lembra do algoritmo? Que você, para declarar uma variável, você tinha que botar o tipo e o nome. Tipo, nome, parâmetro é isso, tá? A diferença é que você não precisa botar ponto e vírgula aqui, eles são separados por vírgula. E aqui você abre e fecha chaves, e dentro das chaves você tem o corpo da função. O que é o corpo da função? O que ela quiser fazer, que você botar para ela fazer. Eu botei um exemplo aqui embaixo de uma função, para vocês terem a noção, ó. O tipo da função, nesse caso aqui eu botei int, o tipo inteiro. O nome da função eu dei o nome de soma. Deixa eu
um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá, aqui. Declarei aqui nessa função que eu criei, disse que ela é do tipo inteiro, então coloquei o tipo dela aqui primeiro, dei um nome para ela, soma, e aqui são os meus parâmetros, tá? Eu estou dizendo que na soma, nessa função soma, eu vou ter como primeiro parâmetro uma variável do tipo inteira, que eu dei o nome de x. Esse foi meu primeiro parâmetro. E o meu segundo parâmetro também, outra variável do tipo inteiro, só que eu botei o nome de y. E o que essa função vai me fazer? Tá? Ela vai me retornar toda a função, dependendo muito da finalidade da função, mas essa aqui eu quero que ela me retorne o valor. Toda vez que você quiser usar uma função para ela fazer determinada operação e que você precisa de um retorno do resultado, você vai usar o return. O return, eu coloquei aqui no caso return x mais y, ou seja, retorne a soma de x mais y. Quem é x? Essa variável aqui que eu declarei, e y é essa outra variável aqui que eu declarei. Ele vai me retornar essa função, toda vez que eu chamar essa função, ela vai me retornar esse resultado aqui. Bom, eu poderia aqui criar uma outra variável aqui dentro da função para armazenar a soma disso aqui, e depois eu retornava apenas a variável que armazenou esse resultado. Aqui eu já fiz direto a soma, eu falei retorne a soma disso aqui. Pronto, fechei chave, ponto e vírgula aqui normal, terminei minha função. Bom, mas aí como é que a gente vai chamar essa função no programa, tá? Então eu fiz um exemplo aqui de como chamar uma função, tá? Eu tenho aqui, como eu expliquei para vocês, eu tenho a função aqui soma pronta, certo? Ela está numa parte do programa que eu vou mostrar daqui a pouco onde é que você declara e você cria essa função. E aqui em algum momento do programa eu chamei ela aqui, ó. Eu dei um cout, para quem não lembra, o cout é imprima. Aí botei um texto aqui, ó. A soma é, ou seja, ele vai imprimir na tela a soma é, e logo em sequência vai imprimir o resultado da soma, que é o return, é o que está retornando aqui. Como é que é feita isso, galera? Então eu quero, aqui eu já estou dentro da minha função principal, da minha função main. Eu criei essa função aqui, ela tem que ficar fora da função principal, e agora eu estou chamando ela aqui. Toda vez que eu chamo, a soma eu chamo a função soma, tá vendo aqui? Aí eu não preciso botar o tipo dela nem nada, eu já chamo ela direto porque ela já está declarada aqui, como se fosse uma variável, né? Depois que você declara, você não precisa mais chamar ela pelo tipo dela, você vai chamar simplesmente pelo nome. Então a função é a mesma coisa, eu vou chamar o nome dela, só que na minha função eu determinei que ela tem dois parâmetros do tipo inteiro, ou seja, eu tenho que passar também dois valores do tipo inteiro para ela. Eu não posso passar aqui, isso aqui são os parâmetros, eu não posso passar de outro tipo, eu tenho que passar necessariamente do mesmo tipo que ela tem aqui. Então quando eu passo o valor de A, que poderia ser uma nota do aluno tal, eu passo, ele vai ser armazenado na minha variável x. Eu fiz um outro slide aqui para mostrar melhor. Ó, vamos supor que eu chamo a função soma e eu passo o valor 3 e 5, ou seja, eu quero o resultado da soma de 3 e 5. O 3 que eu passei aqui através de minha variável A, essa variável A e B aqui são variáveis do sistema, tá? É quando você dá aquele, ó, cout, digite um número, armazena na variável A, cout, digite outro número, armazena na variável B. Então, essas duas variáveis aqui são números que o sistema trouxe, que o usuário digitou, vamos supor. Então, se o usuário digitou 3 para a variável A, 5 para a variável B, e quando eu chamo a função soma e eu passo esses parâmetros para ela, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse número 3, que está armazenado na variável A, ele vai ser automaticamente enviado para a minha variável x.
tá? Ele não vai sair daqui. O A vai continuar valendo 3. Só que ele vai passar por parâmetro. Isso chama-se passagem por parâmetro. Ele passa o valor que está alocado nele para a variável da função que a gente está chamando aqui. E assim sucessivamente. O B é a mesma coisa. O B está armazenando o valor 5. Ele vai passar para outra variável inteira. Por quê? Porque está na sequência. Ele vai lendo na sequência do parâmetro. O primeiro é o X. O primeiro aqui é o A. Então ele passa para aqui. O segundo o Y e o B. Então ele passa para aqui. Tá? Quando eu executar esse programa, na minha tela vai aparecer a soma e o retorno desse somatório aqui, que é esse return aqui da função. Então, no caso, a soma é 8. Então, ele vai aparecer essa mensagem aí na tela. Vamos avançando. Como eu expliquei, agora, você passou o valor para aqui, o que a função vai fazer agora com esses valores que chegaram aqui nessas variáveis? Ele vai automaticamente executar o bloco de comandos, utilizando esses valores. Se o X armazenou o valor 3, o X não armazenou o valor 3, então ele vai vir para aqui para baixo e o X vai continuar valendo 3. O Y não vale 5, então ele vai executar essa soma aqui, ó, X mais Y. E o que é que ele faz depois que ele executa essa soma? Como eu botei aqui, ó, para ele me retornar, eu coloquei o return. Ele vai retornar para aqui, para onde eu chamei a função, o resultado dessa operação aqui que eu determinei. Tá? Então, é isso aí. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Que eu gostaria que vocês visualizassem. Eu vou diminuir um pouco a tela para caber tudo. É isso aí. Deixa eu diminuir isso aqui para caber tudo numa tela só. Bom, eu vou aumentar também um pouco aqui, é mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Essa é a minha função. A função soma que eu criei, eu não posso criar ela dentro da minha função principal. Por quê? Porque a função principal, o programa, aliás, ele executa tudo que está dentro da função principal. Certo? Então, como o objetivo da função é só executar quando eu chamo ela, então eu não posso declarar ela dentro da função principal. A gente vai ver na próxima, por isso que eu dividi essa aula em parte 1, parte 2 ou parte 3 se houver, porque essa é uma das formas de declarar a função. Existem outras formas de fazer função. Eu posso fazer a função aqui no final do programa. No final do programa fazer a minha função. E aqui eu declaro o escopo da função. Mas isso a gente vai ver nas próximas, para não confundir. Então, ó, aqui está a minha função. Tá? Eu passei como parâmetro duas variáveis aqui do tipo inteiro. Eu quero dois parâmetros do tipo inteiro. E aqui, ó, ela me retorna a soma de x e y, certo? Então esse aqui é o programa que vocês já estão acostumados lá de algoritmo, programa normal, tá? Declarei duas variáveis do tipo inteiro, a e b, dei um cout aqui, pedi para o usuário entrar com dois números inteiros e armazenei o primeiro no a, o segundo no b. Imprimi aqui só duas quebras de linha e imprimi o resultado dessa soma. Chamei, que será obtido através da minha função soma. A minha função soma, ó, aqui, ó, eu tenho dois parâmetros do tipo inteiro, eu chamo minha função e passo os dois parâmetros que eu quero do meu programa, que também são do tipo inteiro. Foram as variáveis que eu declarei aqui e que armazenou os valores obtidos do usuário. Deu um end aqui, que é para limpar a linha, ele serve também para pular. E pronto, vamos executar aqui esse programa para a gente ver como é que ele está executando. Vamos lá. Ó, deixa eu ver se eu aumento aqui. Ó, entre com dois números. Eu vou botar aqui, ó, número 10, dou enter, número 4. Ó, a soma é 14. Vendo? Aqui, ó, a soma é 14. Tá
Então, no momento que eu digitei 10, ele armazenou na variável A, digitei o 4, ele armazenou na variável B. Aí o que ele fez? Ele chamou a função soma e passou os valores da variável A e variável B. Para exemplificar legal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar agora aqui o sinal de soma e vou botar para subtração, tá? E vamos executar aqui que é para a gente ver como é que acontece, tá? Entre com dois números, vou entrar com 20 e no outro eu vou botar 16. Ó, no caso eu não mudei o texto, mas você vê que ele fez a subtração, tá vendo? Então, isso é treinamento, isso é prática, tá? Você pode brincar aqui, ó, botar, por exemplo, o sinal de multiplicação. O sinal de multiplicação você executa aqui e vai a mesma coisa. Vou botar o primeiro valor 2, o segundo vou botar 7. O resultado é 14. Tá? Então, ó, eu só não alterei o texto, tá, gente? Só se liga no resultado aqui do número. Então, o resultado é 14. Ou seja, os valores que o usuário está digitando, eu coloquei para passar como parâmetro aqui, e aqui eu executo a operação que eu quiser e estou pedindo para retornar. Eu poderia fazer também da seguinte forma: em vez de eu mandar retornar logo a operação, se eu quisesse organizar um pouquinho mais, eu criava uma variável do tipo soma, por exemplo, total, vou botar aqui, e dizia, eu posso fazer até aqui direto, mas vou fazer aqui só para vocês entenderem legal o código. Posso dizer que total é igual a x mais y, certo? E aqui, na hora de retornar, eu vou retornar quem aqui? A minha variável total, que é ela que está armazenando o total da soma agora, certo? Modifiquei minha função, mas para obter o mesmo resultado, tá? Então vamos executar ela aqui novamente. Então vamos lá, vou botar o valor 23 e vou botar o valor 7 aqui. Ó, a soma é 30, tá? Por quê? Porque ele está me retornando aqui a variável total, que está armazenando a soma das duas variáveis que estão no parâmetro da função e que recebeu os valores passado por parâmetro na minha função principal, que eu passei quando eu chamei a função. Eu posso, a qualquer momento, no desenvolver do meu programa, chamar novamente a minha função, desde que eu passe como parâmetro. Por exemplo, eu vou chamar ela aqui novamente, só para vocês verem aqui, ó. Vou botar um texto assim, ó. A soma nova botar aqui e vou chamar minha função soma, só que agora eu vou passar valores que já definiram. Por exemplo, vou passar um 20 e vou passar 30, ou seja, ele tem que me imprimir aqui o valor 50, certo? Eu vou botar mais uma quebra de linha, tá? Então vamos lá executar nosso programa. Eu vou aqui, ó, ele vai pedir para entrar com o número. Ó, vou botar aqui, ó, 27. Vou botar uns 4 aqui. Ó, ele apareceu aqui o resultado da primeira soma, que é a primeira chamada da função que eu fiz aqui, tá? Que é essa primeira chamada aqui. E depois ele imprimiu aqui, ó, a segunda chamada da função que eu fiz aqui, ó. É essa daqui, ó, que eu passei os valores 20 e 30. Então ele já calculou a soma aqui de 20 e 30 e já imprimiu aqui como eu pedi para imprimir, ó. A soma nova é 50. Então, ou seja, qualquer momento que você quiser chamar essa soma, você vai chamar. Agora, aí você está vendo a praticidade da função. Por quê? Porque eu escrevo o código uma vez só. Imagina se eu fosse fazer a soma aqui. Se eu fosse fazer o mesmo código para a soma aqui, o meu programa iria ficar muito grande, porque toda vez que eu fosse precisar da soma eu iria ter que fazer o código. E ali não, ali eu com a função eu vou usar o mesmo código
e posso chamar ele várias vezes que eu quiser no programa durante sua execução. Beleza, galera? Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. Espero que todos tenham entendido. Quem não tiver, deixa dúvida. Manda aí que a gente vai tirando aí, tá? Vou fazer agora da parte 2 de funções. Espero que vocês tenham entendido. E façam um exercício. Aliás, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Que é o seguinte. Vocês quiserem, eu costumo dizer que exercício é a melhor forma de praticar, tá? Então façam os exercícios que vocês vão aprender muito melhor, tá? Então façam aí os exercícios, eu vou deixar aqui para vocês e gostaria que você fizesse, fosse tirando dúvidas. Se quiser mandar para eu dar uma olhada, pode mandar pelo meu e-mail. Manda só o código em TXT ou copiado no próprio e-mail, que aí eu compilo aqui, vejo o que está acontecendo, se tem algum problema. Qualquer dúvida pode mandar. Então, é isso, galera. Eu tô deixando aqui para vocês um exercício, proposta de um exercício para vocês. Faça um programa usando as seguintes funções: uma para calcular a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de dois números inteiros. Ou seja, vocês vão fazer a princípio 4 funções, tá? Então façam 4 funções e é isso aí, vão praticando. Os dois números inteiros vão ser fornecidos pelo usuário, tá? E depois a gente vai incrementar esse exercício. A princípio eu quero que vocês mostrem desses dois números a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Depois a gente vai aumentando um pouco mais o grau de dificuldade desse exercício, tá? Na próxima aula eu trago a correção dele para vocês. Um abraço aí, bons estudos para vocês, até a próxima, galera.